Pai, nós invocamos o Senhor. Queremos a manifestação do Senhor aqui hoje. Fala conosco. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares, mas sabemos que o Senhor manifesta onde o Senhor é invocado. O Senhor manifesta onde o Senhor é desejado, e nós desejamos a Tua doce e poderosa presença. Fala com cada um desses que estão aqui, de uma maneira particular, que hoje o Senhor possa trazer um alívio para aqueles que estão debaixo de um forte ataque do inimigo. Que o Senhor possa renovar as forças, renovar a fé, trazer ânimo para aquele que está desanimado, abatido. Eu oro, peço para que o Senhor dê direções, de uma maneira muito simples, poderosa, particular, o Senhor possa trazer uma direção, uma resposta. Use-me, ó Deus, de maneira profética na vida dos irmãos. E eu oro, peço que o Senhor manifeste a Tua doce e poderosa presença. Dai-nos revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje é uma palavra que pode servir para muitos aqui. Alguém aqui está passando por um tempo de vale, está passando por uma luta? Levanta a sua mão assim, quem está passando por uma luta? Faz assim. Essa palavra vai trazer muito consolo para você. Aí de repente quem não está passando, aí fala, pastor, mas será que vai servir para mim? Com certeza em algum momento servirá para todos nós. Porque a nossa vida é assim, é uma vida ela é cíclica. Tem momentos que nós estamos vivendo um tempo de paz, de alegria, um tempo de poucas lutas, mas tem tempo que é de muita luta, né, Daniel? Tem tempo que é tempo de luta, que a gente está abatido, e assim acontece, é cíclico. Então vamos aprender aqui com a palavra, para que no dia da luta, nós possamos lembrar dessas verdades, amém? Olha só, não há fórmulas. De repente você pode falar para mim, pastor, tem fórmula? Existe alguma fórmula para passar, para sair dessa batalha? Como que eu faço para desfrutar de proteção divina? Porque quando você está passando uma luta, você clama e pergunta, Deus, por que eu estou passando? Deus, me guarda. Senhor, eu estou passando uma luta, está difícil. O que está acontecendo? Por que eu não estou protegido? Por que isso sobreveio na minha vida? Quando nós passamos por tempo de luta, é tempo que nós perguntamos, perguntas legítimas e sinceras para o Senhor. Eu quero falar para vocês, quero começar aqui nessa introdução, está lá no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Bem, a verdade, você agora é habitação do Altíssimo. Fala assim, graças a Deus. No Velho Testamento, o salmista diz para nós irmos para debaixo do esconderijo do Altíssimo, mas agora o Altíssimo está aí dentro. Está vendo que é diferente? Mas é muita graça. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e na sua verdade é paz vezes escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao meu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos,
não, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão, a áspide, calcará aos pés o leãozinho, a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, poloei-lo a salvo. Aleluia. Mas a primeira, quero falar de três coisas aqui importantes nesse salmo. A primeira, Deus, nós estamos guardados pelo Senhor, amém? Ele está em nós, nós estamos guardados. Mas aqui, de acordo com o Salmo, diz algo importante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Tem algo que é importante para você desfrutar de refrigério, de descanso, de proteção no Senhor. Você precisa descansar. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, no meio da luta, você tem que se esforçar para descansar. Esse é o esforço da nova aliança. O esforço de descansar. Descansar em quê, pastor? Preste atenção aqui. Descansar na obra consumada. Descansar sabendo que Deus fez todas as coisas em seu favor e em meu favor. Descansar sabendo que a boa obra que Ele começou, Ele há de completar. Descansar sabendo que lá na cruz Ele disse: está consumado. Tetelestai. Então tudo que você e eu precisamos, nós já temos do Senhor. Descansar sabendo que o Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor já tem uma saída para você. Tem uma saída para nós, daquela área que nós estamos passando uma luta. Nós precisamos entrar no descanso. O descanso consiste exatamente em entender que a obra já está consumada. Quantos aqui já, meus filhos gostam de assistir filme? Né? Verdade? Aleluia. Assiste outras coisas também, não é verdade? Mas olha só, pegando o pé dele aqui. Mas sabe aquele filme que você já viu várias vezes, que você já sabe o final? Como é que você assiste ele? Aquele filme de ação da Marvel, né? Os Vingadores lá, Avengers, como que é? A Guerra Final, o Ultimato lá. Aí você já sabe o final. E você sabe que no final, lá, os bons filmes, o mocinho vence. Como que você assiste? A primeira vez você fica todo apreensivo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vocês não vêem filme, não? É novela que vocês veem? Misericórdia. Mas vamos lá. Dorama, né? Dorama. Está revelado ali. Ó, começou a manifestar mais. Mas enfim, quando você assiste algo, tem muita ação, muita aventura, tem todo ali, né, uma história. Vamos fazer silêncio, irmãos. Agora volta para cá. Você fica ali apreensivo, ansioso, querendo saber o final e tal. Mas e aquele filme que você já viu várias vezes, você já sabe o final e sabe que o final é bom. Ei, o seu final e o meu final é bom. Nós vamos desfrutar desse esconderijo do Altíssimo quando nós temos essa convicção. Essa santa convicção que você é guardado. Está lembrado da última praga no Egito? Nós pregamos esses dias atrás agora, falando dessa praga, no qual Moisés, recebe a direção de Deus, fala: olha, pega um cordeiro, mata o cordeiro, assa o cordeiro, vai para dentro da casa, come do cordeiro, mas antes você pega o sangue e passa nos umbrais, que não vai acontecer nenhum mal. Tinha dois tipos de família. Uns que estavam lá dentro comendo cordeiro, morrendo de medo, ansiosos, não estavam descansando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Estava lá gastando tempo, energia e com medo do anjo da morte vir passar e trazer, né, a morte ali para casa. E nada aconteceu no final da noite. Aqueles que passaram o sangue, estava resolvido. O final era bom. A morte passou, não entrou na casa, eles comeram do cordeiro, saciaram ali, desfrutaram
e no outro dia ainda pegou riquezas do Egito e saiu. Vocês estão me entendendo aqui? Você é guardado. Fala assim, glória a Deus. Mas você precisa ter a consciência disso. Você precisa ter a santa consciência que o Senhor te guarda. Guarda financeiramente. Quantos aqui já precisaram de pagar uma conta depois do culto, na segunda-feira? E Deus foi lá e trouxe a provisão. Ah, pastor, não foi na segunda não. De vez em quando é nos 49 do segundo tempo, nos 53 do segundo tempo, né, Enade? Mas vem, você está aqui diante de mim. Inúmeras vezes. Enfermidade, quantas vezes você foi curado? Ah, pastor, mas eu ainda estou passando por uma luta. Sim, mas não aceita ela, creia que o Senhor tem para você cura, vitória sobre essa enfermidade. Segunda condição, que diz no texto é o seguinte: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Então a primeira condição é descansar. A segunda é dizer, confessar. Você precisa declarar no dia mau, nós precisamos de declarar, o Senhor é o meu refúgio. Repete comigo, fala assim, o Senhor é o meu refúgio. Nós precisamos de falar, nós precisamos de confessar. Tudo que Deus fez, Ele fez falando. E disse Deus. Então, para você desfrutar do esconderijo do Altíssimo, dessa proteção, você precisa falar. Há poder no seu falar. Confessar as Escrituras. Fala a palavra. E hoje é tão fácil. Se você precisa de algum texto, coloca aí, dá um Google aí. Fala, preciso de um versículo que fala sobre saúde, que fala sobre paz no lar, que fala sobre provisão. Declara. Mas olha aqui para mim, o que o diabo quer fazer? Primeiro, ele não quer que você descanse. Ele quer que você e eu venhamos a pensar que Deus nos abandonou. Que ainda falta fazer alguma coisa. Eu não descanso porque eu acho que ainda tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou descansando porque eu acho que eu pequei em alguma coisa. Olha, eu vou te falar de cara, com certeza. Tem um bocado de coisa que você não fez, nem eu fiz, e nenhum homem fez todas as coisas. E todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. E aí fica ansioso, não descansa porque não confia na obra consumada, na obediência de Cristo. Mas a segunda coisa, o diabo vai lançar o quê? Pensamentos ruins na sua mente. De culpa, de condenação, de acusação. E aí o que nós temos o hábito de murmurar. E aí nós falamos o que é contrário à palavra. Aí começamos a murmurar, a reclamar, a relatar o problema em vez de declarar aquilo que você quer ver. Aquilo que a palavra diz. Fala assim, eu vou declarar, eu vou confessar o que a palavra de Deus diz. Aleluia. E olha só, descansar e confessar bem a verdade, elas não são obras, é fé. Você descansar na obra consumada e você falar a Escritura, aquilo que a Escritura fala para você, não tem um ato de fazer. É fé, é falar, é declarar, é chamar a existência. Se possível, coloca, eu tenho uma das telas minhas aqui, eu tenho um texto que eu sempre, quando eu estou passando um momento de luta, eu gosto de colocar ele na minha tela de proteção, porque aí eu pego o celular, eu vou ver lá, que o justo não será envergonhado. Coloca um versículo. Aí você fala, pastor, mas será que eu sou justo? Sim. De acordo com a obra consumada, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E quem crê diz amém. Mas tem um terceiro aspecto aqui, nessa introdução, que diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Então esse ponto em que muitos tropeçam. Que falam, pastor, então quer dizer que eu me apeguei ao Senhor, então porque eu amo, aí eu sou guardado. Na velha aliança é um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Isso é velha aliança. Mas de acordo com a nova aliança,
A verdade que eu e você temos que saber é que Ele provou o amor dele. Sabe quando? Quando Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Na nova aliança, você sabe qual verdade você tem que saber a respeito do amor? Não é que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Fala assim, eu preciso saber que eu sou amado de Deus. Na velha aliança, você tinha que amar a Deus, era um mandamento, ninguém cumpriu ele. Na nova aliança, o mandamento é esse, é que nós saibamos que somos amados. Coloca aí, 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor. Olha o que é o amor da nova aliança. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos vossos pecados. Então você quer ter a sensação de que você está guardado? Confessa que você é amado. Confessa que você é amado. Está lembrado do apóstolo Pedro? Ah, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Jamais vou te abandonar. Eu te amo. Eu te amo. Não sei os outros, mas eu te amo. E Jesus ainda falou, Pedro, estou orando para você não ser peneirado, Pedro. Antes que o galo cante pela terceira vez, você vai me negar, Pedro. E assim aconteceu. Sim ou não? Pedro ainda estava relacionando com Jesus, achando que era o amor dele que iria determinar o sucesso dele. Mas João era o inverso. E olha só, Pedro significa pedra, significa lei. O relacionamento de Pedro com Jesus era um relacionamento ainda na lei. Mas Jesus queria, e Ele quer que nós relacionamos com Ele, como João relacionou. Como é que João relacionava? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Ele se firmou no amor dele por Jesus, ou ele se firmava no amor de Jesus por ele? De Jesus por ele. É isso que vai fazer você firme. Quem é que estava diante de Jesus na cruz do Calvário? João. Ele estava no meio do furacão, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Jesus, sendo crucificado, ele só poderia falar assim, ó, pega esse rapaz aí, vamos colocar mais uma cruz ali. Mas ele, diante da face da morte, ele estava guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque ele sabia que ele era amado. Não há lugar mais poderoso do que quando você sabe que você é amado. Fala amém. Então, no dia mau, fala essas três coisas. Primeiro, descansa na obra consumada, que quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por tudo que você precisa. Ele morreu para te dar salvação, vida eterna. Ele morreu para te dar vestes de justiça. Ele morreu para tirar a maldição, toda culpa, toda condenação. Ele morreu para te dar riqueza, porque Ele levou a pobreza nossa. Lá foi uma grande troca. Mas também nós devemos, além de descansar, nós devemos saber e confessar as verdades que Ele diz a nosso respeito. E devemos sempre ter a convicção que nós somos amados. Queridos, eu como pastor, imagina só, você tem suas lutas, eu tenho as minhas lutas, mas eu estou aqui para cuidar de você. Então entenda que eu tenho que resolver as minhas lutas. É como pai de família. Você tem que resolver seu pai, você tem que resolver o bagaço. O homem de verdade, ele resolve o problema. Tá, tem um problema? Tem, então vou resolver. Aqui é o meu caso. Eu tenho que resolver aqui dentro. Muitas vezes as águas ficam agitadas e tudo, e eu vou para Deus, e com essas verdades, eu fico debaixo do esconderijo do Altíssimo.
Os problemas não desaparecem instantaneamente. Na maioria das vezes, eu vou para Deus e os problemas continuam. Mas eu subo aqui domingo em paz, sabendo que Ele peleja por mim as minhas batalhas. Que o diabo pode fazer o melhor dele, mas eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu habito nesse lugar, eu descanso, porque eu sei que Ele me ama, e eu confesso essas verdades, e eu desfruto de vitória. Não é que eu não erro, não é que eu não tenho luta, tenho falhas, erros, como você tem. Mas eu descobri um caminho, e é isso que eu quero te ensinar, preste atenção aqui. Hoje eu estou te mostrando um caminho. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho no qual você vai resolver as suas lutas. Porque olha só, no dia da sua luta você pode vir, que nós vamos orar, o seu líder vai orar, o seu discipulador vai orar, ele vai pelejar por você, amém? Ele vai estar ali junto, mas tem coisas que é você que tem que resolver, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem luta que é sua, e a luta, toda luta, bem a verdade, nós estamos juntos, mas é uma luta que você tem que lutar, você tem que vencer. É uma luta que você tem que ir para Deus, e esse é o caminho. Quantos aqui aprenderam o caminho? Fala para a pessoa do seu lado aí. Fala, você aprendeu o caminho? Descansa, confessa e saiba que você é amado. Aleluia. Aleluia. Olha, aí você pode falar, pastor, mas eu tenho que amar a Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Todo aquele que é nascido de novo ama o Senhor, porque o Espírito Santo habita em você e ele clama, Abba, Pai. E o verdadeiro amor, todo aquele que é nascido de novo ama o Senhor. Sabe por quê? Porque o amor vai se tornar uma resposta, não um mandamento. Você ama o Senhor como uma resposta de que sabe que é muito amado. Fala assim, eu sou muito amado, e por isso eu amo o meu Senhor. Aleluia. Mas vamos lá para Daniel, quero usar alguns exemplos aqui de Daniel. O irmão do teclado já está aqui já? Onde está? Lá embaixo, estiver aqui. Ou irmã, não sei quem é que estava hoje. Aleluia, o Pedro vai resolver. Amém. Valdinei. Quem que era Valdinei do teclado aqui? Se alguém sabe tocar, já pode subir aqui. Ei, Tim. Ainda não, né? Daqui um dia. Vamos lá. Vamos lá para Daniel. Irmãos, Daniel é alguém que passou algumas lutas, sim ou não? Daniel passou pelo vale, sim ou não? Daniel não passou pelo vale não, querido. Daniel foi jogado na cova anti-leão. Você tem noção disso? Imagina te colocar numa jaula. Olha, quando você passa perto de uma jaula, perto de leão, já dá um. Sim ou não? Agora imagina você ser lançado numa cova onde que tinha lá leões. Não tinha um. Paz, podia ter câmera, não podia? Aí agora fica trazendo algumas imagens, mostrando como é que seria essa coisa de passar a noite. Pois é, Daniel foi lançado na cova dos leões. Olha só. Mas a palavra de Deus diz que, lá em Daniel capítulo 10, verso 19, diz o seguinte: Daniel, homem muito amado. Daniel 10, verso 19, diz que Daniel era um homem muito amado. Ele experimentou proteção de Deus, sim ou não? Obrigado. E aqui não tem cadeira, hein? Você vai ficar junto aqui comigo. Manauara, não é? Aleluia. Casado? Casado. Aleluia. Cadê a patroa? Está na Boriti, amém. Porque eu tenho uma mania de casar os irmãos aqui, mas já está casado, né? Glória a Deus. Mas olha só, queridos, Daniel, ele experimentou de proteção de Deus, ele gozava disso. Mas Daniel tem uma característica, ele sabia que ele era amado. Sim ou não? Essa é a verdade que muda a sua história. Aquele que sabe que é amado, ele tem paz com Deus, sim ou não? Sim. Por que Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz para falar, eu te amo muito.
morri pelos seus pecados. A palavra de Deus diz que a prova que Deus nos ama é a morte de Cristo na cruz. Você quer resolver um bocado de coisa na sua alma? Ah, ninguém me ama. Não, ninguém não, só Deus te ama. Ah, eu estou sozinho. Só o Espírito Santo habita dentro de você. Só a pessoa mais importante te ama. Só o Todo-Poderoso habita dentro de você. Ai, mas as pessoas que mandaram Cristo ser crucificado. Crucifica. Para de querer ser amado pelas pessoas. Valorize o quão amado você é de Deus. Seja você fonte de amor e não um poço de carência. Porque a palavra de Deus diz que rios fluirão do nosso interior. Beba do Senhor, da água que sacia a sua sede, da água viva, e depois rios vão fluir do seu interior. Você quer sentir a plenitude, sentir senso de propósito? Está lembrado de Jesus quando encontrou a mulher samaritana no poço? Ele foi lá para beber uma água, terminou no bebendo, ela largou os baldes de água, foi para lá, não bebeu, ele não bebeu, os discípulos chegaram com comida e falou assim: eu estou saciado. Porque o propósito dele era alcançar vidas. Querido, você quer entrar e desfrutar da verdadeira habitação do Altíssimo? Saiba que você é amado. Olha para dentro, para de olhar para fora. Quanto mais você olha para fora, mais carência você tem. Olha para dentro e vê o quão amado você é. Ele te perdoou, Ele fez você habitação dEle. Agora você é casa de Deus. Você é salvo eternamente. E vai te levar para um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem lágrima, nem morte. O seu futuro está garantido. Olha para frente, que você vai ficar feliz. Olha para aquilo que está te aguardando, a maravilhosa, esplendorosa vida eterna em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas olha só, quando nós vemos aqui, a Bíblia contando de Daniel, que ele experimentou a proteção de Deus na vida dele, a Bíblia nos diz que ele gozava de grande favor da parte do rei Dario. O rei Dario amava ele se destacava dentre todos. Daniel, havia nele o espírito de excelência, o espírito diferente, o espírito de fé, de nobreza, de realeza. Havia outro espírito nele. Ele não comia das comidas do mundo, dos manjares. Isso aponta para as coisas que você e eu comemos de vez em quando desse mundo: pensamentos, conversas, assuntos, vídeos, que só tem morte. Mas ele não, ele se guardava, ele voltava para o Senhor. E olha só, e ele se destacava, e o rei pensava estabelecê-lo como primeiro-ministro sobre todo o império. E isso despertou o quê? Ciúme. Sempre quando você está no centro da vontade de Deus, quando você desfruta disso que Daniel desfrutava, você vai ser exaltado. Não você vai se exaltar, mas Deus vai te exaltar e vai provocar ciúmes. Sempre, sempre. E aí as pessoas vão falar mal de você. Não, olha aqui para mim. Não seja aquele que senta do lado do outro, vai ficar falando mal dos outros. Para com isso. Porque aquele que está falando mal de outro do seu lado, vai falar de você. Vira as costas para você ver. Você sentou numa roda, está falando mal dos outros, sai dessa roda. Sai. Porque está falando mal, e talvez está falando mal do irmão, piorou, está falando mal de Cristo. Porque o seu irmão é corpo de Cristo.
E se Jesus não condena, quem é você para condenar com o meio da fofoca? Sai das rodas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é o fofoqueiro, maledicente, mentiroso. É o julgador. Foge. Daniel não estava nessas rodas. Daniel, ó, estou fora. Guarda isso aqui. Tudo que entra por aqui, para aqui no seu coração. E o seu coração é fonte de vida. Não deixe o seu coração se contaminar. Chegou perto de uma pessoa assim, exorta ela, fala, para com isso, para de falar mal, para com isso. Já viu quando você senta do lado da pessoa dessa, fala mal, você sai... Você vai embora para casa assim, mal, desanimado, sem ânimo. Não, fica perto de pessoas que falam das coisas do céu. Fica perto daqueles que quando é para falar mal de alguém, ele vai falar mal do diabo. E ainda vai falar bem dele, vai um sujeitinho persistente. Tem uma virtude que ele é persistente. Mas olha só, e aí despertou o quê? Ciúmes. E passaram a tramar contra ele. E aí, tentando que Daniel procuraram uma falha em Daniel, mas não achava. E a única maneira de acusar Daniel seria fazendo por meio da devoção dele, porque Daniel separava 3 vezes por dia para orar a Deus. Isso ele estava na Babilônia, ele estava no antro, e ele ia lá, separava. E aí eles lançaram lá, uma lei que se não adorasse ao rei e adorasse a outro Deus, ele seria e era a lei do medo persa, era a lei que ela não revogava, que ele seria então lançado na cova dos leões. E dito e feito, chegou o momento de adorar, e ele não adorou, ele adorou a Deus, e deixava lá a janela aberta, para que todo mundo visse, porque ele não se envergonhava do Senhor. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. E aí viram ele, deduraram para o rei, e o rei gostava dele. Só que olha para mim, esse rei aqui também aponta para Deus. Deus nos ama, mas Ele é justo. Essa lei aqui ela é irrevogável. A lei de Deus ela é irrevogável. A lei de Deus ela é irrevogável. Por isso que Cristo teve que cumprir ela por nós. E Ele morreu para que pudéssemos morrer. E Ele ressuscitou, e assim nós ressuscitamos com Ele também. E por isso aquela lei na qual nós estávamos casados, nós morremos. E por isso nós somos mais obrigados à lei, que era a lei de Deus, os 10 mandamentos. E agora nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. Amém? A única lei que Jesus nos dá está lá em 1 João, capítulo 3, verso 27 ou 23, que diz que devemos... Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho. Olha o mandamento de Jesus. Qual que são os mandamentos de Jesus? Não são os 10, são esses. O seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Por isso que aquelas pessoas que têm mágoa, ainda não nasceu de novo. Quem tem mágoa, ódio, eu preciso te falar para você. Quem nasceu de novo, perdoa. Pode demorar, pode ser difícil, mas perdoa. Porque não tem como amar uns aos outros sem perdoar. E só não perdoa quem não entendeu que é muito perdoado. Quem entendeu que foi muito perdoado, perdoa. E geralmente pessoas que têm mágoa do pai, da mãe, mágoa de ex-pastores, liderança, amigos, sempre está ali criando uma confusão. Olha, não sei, pode ser que bem provável, ainda não teve uma experiência de novo nascimento. Porque quem nasceu de novo ama o seu irmão. Amém? Pastor, mas tem irmãos que são difíceis? Tem. Inclusive, quem sabe você não seja um desses, para alguns. Eu tenho dia que eu sou difícil, eu nem sei como eu me suporto. De vez em quando eu falo, meu bem, como que você me aguentou hoje? Todos nós temos um dia mau. Tem momentos que nós nos tornamos insuportáveis, sim ou não? Ou é só eu? É só eu? Só tem anjo aqui? Tem dia que você não se aguenta, não? Ainda bem que tem um irmão que te ama assim. Mas olha só, então,
Daniel orava a Deus, só que veio uma lei, e essa lei não poderia ser revogada. Aí, assim também é conosco. A lei de Deus é eterna, perfeita, mas nós não conseguimos cumpri-la. E aí, mesmo o rei amando Daniel, falou: vamos ter que colocar ele na cova. Assim aconteceu conosco. Jesus, lá na cruz, ele foi para a cova, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O leão que fica ao derredor querendo nos tragar, não foi tragado, porque em Daniel não havia, havia outro espírito. Mas olha só, assim também, lá na cruz, a justiça e o amor se beijaram. Deus tinha que cumprir com a justiça, porque o nosso Deus é justo, Ele é perfeito, e Cristo cumpriu com a justiça. Mas lá Ele provou o amor dele por nós, o amor dele se encontrou com a justiça, e por isso hoje eu e você podemos ser salvos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Por isso que só tem honra e glória para Ele. Ele resolveu essa equação. O leão da tribo de Judá resolveu essa ocasião. Lá na cruz do Calvário ele esmagou a cabeça da serpente. Mas olha só, e aí o rei, amando muito Daniel, falou: olha Daniel, então vai lá. Daniel foi para a cova. O rei, aguardando. O outro dia, chegou bem cedinho. Daniel. Daniel falou: rei, fique em paz. Em outras palavras, atualizando aqui, versão atualizada: fique em paz, nenhum mal sucedeu a mim. Deixa eu falar algo para você. Fica em paz. Fica em paz. O Senhor peleja por você. Saiba que você é amado de Deus, que Ele colocou anjos ao seu redor, e se necessário for, Ele vai fechar a boca do leão. Agora esse leão fica ao derredor, tentando tragar, porque o diabo, ele é o acusador, ele imita Deus, e ele imita como? No aspecto, tentando trazer a lei, para te acusar, para te condenar. Por isso que não devemos julgar ninguém. Você quer vencer o inimigo? Lança fora toda condenação. Lança fora toda condenação. Declara no mundo espiritual. Levanta a sua mão direita e fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o rei ouviu essas coisas, ficou penalizado. Colocou Daniel lá, mas ele, logo de manhã, ele viu que nenhum mal sucedeu a ele. E ele se alegrou muito. Olha só o que a palavra de Deus diz. Está lá em Daniel 6, verso 20 ao 23. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Fala assim: eu sou inocente. Eu sou justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, muitas vezes a luta, porque o rei ficou impressionado com Deus de Daniel. Deus quer impressionar pessoas ao seu redor. No dia da luta, eles vão ver que haverá em você uma paz que excede todo entendimento, e o nome do Senhor será engrandecido por meio da vitória. E te digo mais, tem um memezinho do te digo mais, e te digo mais. Tem hora que, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que talvez você não seja livre da morte, mas você pode encarar a morte cheio de fé, porque nós não morreremos,
Eu já vi. Pastor Alexandre Douto, eu vou pegar o testemunho dele. Depois você vai pesquisar para mim, João. Do pai dele. O pai dele pegou câncer. Um homem generoso. Tem irmãos aqui de Cuiabá, né? Generoso, que investia na igreja. Construiu um prédio numa cidade lá. Não sei qual cidade que ele construiu um prédio. Lucas do Rio Verde. Mas aí o câncer veio sobre ele. E ele lutou, como tinha posses, foi nos melhores, né, hospitais. Só que no dia da morte dele, ele estava lá e ele relata, eu não sei direito como que é essa situação, mas só sei que ele viu anjos entrando. E o Douto estava do lado dele. Até arrepia aqui. E eu acho que o Douto viu, não viu? Não sei como que vocês viu o testemunho. Nós vamos descobrir agora o testemunho. Só sei que o senhorzinho viu anjos. E na face, diante da face da morte. Ele não teve medo. Estevão não teve medo. Esse inimigo foi vencido. Bem a verdade, todo medo é o medo da morte. Medo de andar de avião é medo da morte. Jesus não teve medo da morte, apesar dele desfrutar de algo que ele nunca desfrutou, que era a separação do Pai com ele. Por isso que ele falou: Pai, por que me desamparaste? Mas eu posso te falar uma coisa: a maioria desses mártires, maioria não, todos esses mártires, eles não tiveram medo da morte, porque a morte não pode te deter. A morte não pode. Você vai viver eternamente com o Senhor. Quando você fechar os seus olhos, anjos vão vir te pegar. É anjos. E se você tinha alguma enfermidade, naquela hora o pai dele deixou o câncer de lado e ele saltitou, saiu pulando, feliz da vida, alegre e contente. Por isso nós precisamos lançar fora o medo. Daniel estava lá na cova, em paz. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Mas serviu de um grande testemunho para o rei. Olha aqui para mim. Muitas vezes a luta que eu e você passamos, que sirva de testemunho para outros, que vejam e saibam o Deus que nós servimos. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Glória a Deus. É para a equipe que subiu ou para o Senhor que está sendo glorificado? Brincadeira, irmão. Brincadeira, Rose. É isso. Eu louvo a Deus porque eu tenho irmãos aqui que têm passado por lutas. Danilo, o irmão do Daniel, tem anemia falciforme. Eu oro por ele, sempre quando eu lembro, eu oro e falo: Senhor, cura. Tem a irmã do Miqueias, Tatiane, é isso? Tatiane está passando por uma luta com câncer. Eu sempre, quando eu lembro, falo: Senhor, abençoa ela. Ela já é abençoada, o Danilo já é abençoado. O Danilo me constrange. Ele faz célula, no meio das lutas dele, ele fica fraco, que ele tem que tomar remédio, a dor dele é insuportável, que nem morfina resolve. Mas ele não cansa, ele não para, ele continua. Homens corajosos, não é verdade? Né, Daniel? Te constrange? Tatiane está aqui, falei: que bom te vê-la. Tem outras pessoas que estão passando por lutas. Tem a irmã Regina, que a perna dela não sara, mas em nome de Jesus vai sarar. Tatiane vai ser curada, o Danilo vai ser curado. Quem está passando por luta, tem mais uma outra irmã também, eu esqueci, que está com os planadores, me lembra aí, quem que é uma outra irmã que está passando? Além da Regina, tem uma outra passando com câncer também. Reinaldo, a esposa do Joaquim não está aqui hoje não. A esposa do Joaquim também passando por luta. Mas olha, querido, talvez outros aqui estão passando por luta financeira, não rompe, e é ruim, eu sei disso, que tem disso, você quer dar o melhor para sua família e você não pode dar. Outros estão lutando aqui com vício, né? Sendo filho de Deus ainda se permite ser escravizado. Outros estão lutando com lutas com os pais, com os filhos, né? Familiar. Mas eu quero falar para você: permaneça como Daniel, crendo que você é amado e que você já tem a vitória. Declare a vitória. Olha, eu sou impressionado com os 3 amigos de Daniel. Daniel também andava com gente boa. Anda com quem é cheio do Espírito Santo.
Anda com quem tem palavras de vida e não de morte. Anda com quem fala bem dos outros, não mal. Anda com gente que tem vida saindo da boca e não morte saindo. E ele tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de Deus, cheios do Espírito, que também veio uma lei, falou: olha, a hora que tocar lá, né, a trombeta lá, se você não ajoelhar, você vai ser lançado na fornalha. Ele falou assim: não vou ser lançado, eu vou orar a Deus. Todo mundo ajoelhou e os 3 ficaram em pé, nem disfarçaram, nem foram para o final lá da multidão para passar desapercebido. E aí, o rei ficou indignado, pegou os 3, jogou lá na fornalha, mas de repente, e eles foram jogados amarrados, nos pés, nas mãos, jogado lá na fornalha. Estava quente, que quem jogou esse queimaram também. Não é que aconteceu? Na fornalha tinha um 4º homem. Instantaneamente aquelas amarras foram queimadas. Amarras são dardos inflamados que ficam lançando na sua mente: não vai dar certo, não vai dar certo, vai faltar, não vai dar certo, eu vou morrer, não vai dar certo, eu vou ficar só, não vai dar certo. Quando você vai para perto do Senhor, você tem que ficar debaixo da sombra. Só fica na sombra quem está perto. Você quer vencer suas lutas? Relaciona com Deus. Gasta tempo na presença dEle. É ficando perto dEle que Ele fala: filho, fica em paz, está resolvido, essa peleja é minha. E aí eles foram lançados lá, e um 4º homem apareceu. E aí o rei viu: o que é isso? Lançamos 3, agora tem 4. Saiba de uma coisa: no dia mau você não está só, o Senhor é contigo. Mas é porque tem hora que você fica olhando para as outras coisas e esquece que tem alguém andando do seu lado. O Senhor habita em você e Ele está com você. Você não está só. A esposa do Eduardo: você não está só, filha. Ele sempre está com você. Sempre Ele está com você. Amém? Sempre. E do lado desse abençoado de Deus, ainda que você ande por vale da sombra da morte, mal nenhum você precisa temer, porque o Senhor é contigo. Não precisamos temer, por quê? Porque o Senhor está conosco. Se tiver que fechar a boca do leão, Ele fecha. Se tiver que entrar na fornalha, Ele vai entrar. E deixa eu te falar uma coisa: quando você está na fornalha, mas está do ladinho da árvore da vida, você pega ali debaixo da sombra, você está próximo dele, você vence as suas batalhas, você vence as suas lutas. Esse é o lugar. Irmãos, quando tudo aperta na minha vida, eu já sei para onde correr. Não é que eu sou bom, sou perfeito, nem não sou, mas eu já descobri qual que é o caminho da vitória. A hora que o trem começa a arrochar, eu vou e fala: Senhor, eu sou filho amado, há uma obra consumada, eu declaro que o Senhor é por mim, quem será contra mim? E aí eu vou orar, eu vou adorar, e aí eu saio alegre, saltitante, contente, feliz. O inimigo está lá, está rosnando, o problema continua, mas eu estou em paz, como os grandes homens de Deus. Tem um livro que você tem que ler, Os Mártires, 100 mártires, conta a história de 100 homens que enfrentaram a morte. Alguns falavam assim: pode colocar mais álcool aqui, pode colocar mais fogo, mais madeira aqui. E ele sendo queimado vivo e cantando louvor. Agora uma coisinha nossa queima, dá uma picadinha, a gente já começa a chorar e clamar, mas é só porque a gente não vai para Deus. Que se você ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo, da árvore da vida, comendo do fruto da vida, desfrutando do amor de Deus, você não vai temer mal nenhum. Mas hoje eu estou aqui por você que está passando um dia difícil. Aprenda uma coisa: venha orar cedo comigo aqui. Quando você tiver uma luta, se não der certo, passa a noite inteira orando. Eu resolvo assim: quando o trem arrocha demais, eu falo: eu vou orar. Não vou para monte não, vou para uma sala, para o quarto, onde que for. Já vim até para cá.
Mas vai. E leva aqueles amigos que falam coisa boa. Aqueles que ficam falando mal dos outros, você deixa de lado. Você perde tempo. Vai te abater, te sujar. Não, você leva aqueles que é cheio do Espírito, cheio do fogo, que vai falar coisas boas. E eu quero falar para você, você vai ver vitória. Amém? Amém? No dia mau, a senhora pode invocar o nome do Senhor, que Ele vai consolar a senhora. Um consolo que vem do céu, que não é da terra, que preenche, que logo, logo estaremos todos nós juntos com Ele lá no céu. Oh, quantos sentem unção aqui nesse lugar? Quem está precisando muito do Senhor? Vamos ficar de pé. Eu quero que você venha aqui à frente. Quem está passando uma luta grande, fala, pastor, eu preciso de ajuda. Venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vamos cantar uma canção. Vem aqui à frente, você que está passando por uma luta de enfermidade, luta de relacionamento no seu casamento ou com os filhos. Você tem uma peleja financeira, você não está vendo saída, vem aqui à frente. Coloque a mão como se estivesse recebendo. Discipuladores, líderes, vamos orar aqui com esses irmãos. Pergunta a causa deles. Os demais continuem adorando. Adore a Deus. Nós vamos cantar uma canção. Você vai adorar a Deus. Coloque a mão assim, quem está recebendo, quem quer receber a oração. Adore a Deus. Os demais adorem a Deus. Glorifica a Deus. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Um ambiente de adoração. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz as mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, no tema sou contigo. O Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços. Os demais, adore a Deus. Ele é digno de ser adorado. Eu creio que Daniel passou a noite cantando salmos, hinos. Aumenta a sua voz. Mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. O Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Vai declarando isso. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Sim. Milagres. Milagres. Mistério faz mãe de filhos. Cadeia sendo quebrada. É o mesmo que curas. Provisão. Deus já tem
Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ciúmes de mim, Oh, Espírito Santo. o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento, sua misericórdia. Oh, Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Eu percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me ama. você é amado. Você é amada. Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Erga suas mãos. Como filho, ergue as mãos para o Pai. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas lança fora o medo. Quem ora em línguas ora perfeito. Novamente. Aleluia. Dá uma salva de palmas, dá glória a Deus, dá aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Fala assim: eu sou amado, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou abençoado, favorecido. Eu sou ungido de Deus. Eu sou perdoado totalmente. Eu sou eternamente salvo. Aleluia. Dá um glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.